Pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou continuar aqui resolvendo a prova tipo 1 de matemática da segunda fase do vestibular 2022.2 da Universidade Estadual do Ceará, que aconteceu no dia 22 de maio desse ano. Nesse vídeo eu vou resolver a questão 17, que foi uma questão que tratou de regra de 3 composta. Bora lá? Uma fábrica de confecções, antes da pandemia, contava com 180 empregados, com jornada de trabalho de 8 horas diárias, que produziam 4.800 peças diariamente. Com o advento da pandemia, sua linha de produção e comercialização foi fortemente abalada. Para que a fábrica continuasse ativa, foi necessária uma reestruturação da sua linha de produção, para a qual foram tomadas as seguintes providências. 1. Desligamento de 1/3 dos empregados. 2. Distribuição dos empregados que permaneceram em 2 grupos com igual número de membros. 3. Jornada diária de 4 horas para cada empregado. E 4. Manutenção da mesma produtividade individual, guardando as devidas proporções quanto ao número de empregados e ao número de horas diárias de trabalho. Com essas providências, a produção diária passou a ser de K peças. Assim, é correto dizer que K é igual a qual desses valores aqui? Gente, parece que é uma questão difícil. Nós vamos primeiramente organizar os dados que nós temos aqui. Repare que está dizendo que essa fábrica aqui, antes da pandemia, ela possuía 180 empregados. Então, vamos marcar. Ela tinha inicialmente 180 empregados. E esses empregados tinham uma jornada de trabalho de 8 horas por dia. E com isso eram produzidas 4.800 peças. Então, 180 empregados, trabalhando 8 horas por dia, produziam 4.800 peças. Mas após a pandemia teve esse problema todo e ela foi fortemente abalada. Para que essa fábrica continuasse ativa, foi necessária essa reestruturação e foram tomadas essas providências. Primeiro aqui, o desligamento de 1/3 dos empregados. Quer dizer, então, que saíram aqui 1/3 dos empregados. Então, quantos eram os empregados inicialmente? Eram 180. Como saíram 1/3 dessa quantidade, é 1/3 desses 180. E 1/3 de 180 é 180 dividido por 3, significa então que saíram 60 dos empregados. E quantos que permaneceram? Bom, os que ficaram aqui vai ser 180, menos os 60 que saíram, então ficaram 120. Aí ele falou o seguinte, esses 120 que ficaram, eles foram distribuídos em 2 grupos com igual número de membros e tiveram uma jornada diária de 4 horas para cada empregado. Mantiveram a mesma produtividade individual, guardando as devidas proporções quanto a essa quantidade de empregados e ao número de horas diárias de trabalho. Portanto, esses 120 empregados que ficaram passaram a trabalhar agora 4 horas por dia. E com essas providências, a produção diária passou a ser de K peças. E ele quer que a gente determine o valor desse K. Então, esses 120 empregados agora, trabalhando 4 horas por dia, vão produzir K peças. E é isso que a gente precisa determinar aqui. Repare, pessoal, nós temos aqui uma regra de 3 composta. Ela é composta porque nós temos mais de 2 grandezas. Nós temos aqui 3 grandezas. Para a gente resolver uma regra de 3 composta, a primeira coisa é verificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcional a essa daqui. Para isso, vamos fazer o seguinte. Essa grandeza que contém essa incógnita K, nós vamos colocar nela uma setinha. Essa primeira setinha tanto faz. Ela pode ser para baixo ou para cima. Ela vai servir apenas como orientação para a gente. Eu vou colocar essa aqui para baixo. E aí nós vamos analisar cada uma dessas 2 grandezas e comparar com essa grandeza aqui da produção. Então, comparando essa primeira aqui, que é a quantidade de empregados. Então, veja bem, se 180 empregados produzem 4.800 peças, se a gente diminuir para 120 empregados, bom, nós vamos produzir mais peças ou menos peças. Então, observe, 180 empregados produzem 4.800. Se a gente diminuir para 120, nós vamos também diminuir essa produção. Então, diminuímos o número de empregados e também diminuímos aqui a produção.
Portanto, a setinha para essa daqui tem que estar na mesma posição dessa daqui. Como essa daqui está para baixo, essa daqui também deve ser para baixo. Pronto, então já identifiquei que essa grandeza, número de empregados em relação a essa grandeza produção, ela tem a setinha na mesma posição, portanto elas são diretamente proporcionais. Agora eu vou verificar essa daqui, ó, horas por dia. Então, trabalhando 8 horas por dia, eu consigo produzir 4.800 peças. Se eu diminuir, for trabalhar apenas 4 horas por dia, eu vou produzir mais peças ou eu vou produzir menos peças? Então, 8 horas eu consigo produzir 4.800. Mas se eu trabalhar apenas 4 horas, é claro que eu vou produzir menos peças. Então, diminuir as horas e vou também diminuir a quantidade produzida. Portanto, a setinha para essa aqui tem que estar na mesma posição dessa. Eu diminuir aqui e também vou diminuir de cá. Então, essa setinha também vai ser para baixo. Assim, horas por dia aqui, a quantidade de dia, a jornada diária de trabalho, ela é diretamente proporcional a esta produção. Pronto, então agora que eu já identifiquei que essas duas grandezas são diretamente proporcionais a essa grandeza produção, para a gente resolver a regra de 3 e achar o valor de K, a gente pega essa grandeza que contém a incógnita, que é 4.800 sobre K, e a gente escreve aqui. Ela deve ser igual ao produto de todas as outras grandezas na ordem que elas estão. Todas estão na ordem direta, então vai ser igual a 180 sobre 120, né? Estava 180 sobre 120, vai continuar 180 sobre 120. Essa aqui está 8 sobre 4, vai continuar 8 sobre 4. E agora a gente resolve isso aqui. Veja que a gente já pode até simplificar aqui, ó. 8 aqui, ó, dividido por 4, vai sobrar 2 aqui. Repare, também dá para a gente simplificar 180 aqui por 120, dividindo em cima e embaixo por 60. 180 dividido por 60 vai sobrar 3. 120 por 60 sobra 2. Agora veja, ficou com 2 aqui em cima e tem 2 aqui embaixo. Então a gente pode simplificar também esse 2 com esse 2. Assim, na parte de cima sobrou apenas 3. Na parte de baixo sobrou 1. Então a gente multiplica isso aqui cruzado agora. 3 vezes K, 3K. 4.800 aqui vezes 1 sobrou embaixo, 4.800. Portanto, o valor de K será igual. 3 está multiplicando, a gente passa dividindo, vai ficar então 4.800 dividido por 3, 1.600. Dessa forma, a produção diária, que é K, passou a ser então de 1.600 peças por dia. E isso a gente encontra aqui na letra B. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!